Olá, alunos! Espero que estejam todos bem. Eu sou a Maria Eduarda Barbieri e faço parte do programa Residência Pedagógica com a professora Sandra. Estamos dando continuidade ao PET 7, que aborda os conteúdos de hormônios vegetais. Nessa aula eu vou trazer um pouquinho sobre o etileno, que é o único gás entre os hormônios. E é o último a ser visto neste PET. Então, vamos falar um pouquinho da descoberta do etileno. Ele foi descoberto pela civilização egípcia, que começaram a fazer incisões de figos e eles perceberam que isso causava uma maturação. Os figos estavam desenvolvendo. Em 1858, na Filadélfia, verificou que o gás de iluminação causava senescência e abscisão de folhas e árvores próximas, então caía. Causava envelhecimento e a queda de folhas das árvores. Em 1893, observou que a fumaça produzida pela queima da serragem causava floração em abacaxi. Em 1935, na Inglaterra, provou quimicamente que a planta produz etileno. Foi quando eles nomearam o hormônio como etileno. Algumas características e funções. O etileno ele é o único gás entre os hormônios e ele é incolor. Ele é o C2H4, hidrocarboneto gasoso insaturável, e ele é inflamável. As suas principais funções é a maturação dos frutos, quando ele precisa ficar maduro, e a senescência das plantas. Existe o etileno comercial também, e ele é muito utilizado na agricultura como um regulador. Lembra da primeira aula, onde a gente definiu as diferenças entre algumas funções, hormônios, reguladores. Vamos lá. Locais de síntese e transporte. Ele é sintetizado em todos os tecidos vegetais, só que a maioria do etileno é produzido nas folhas jovens, principalmente porque a taxa de auxina nessas regiões é alta. E altas concentrações de auxina induz biossíntese de etileno. O transporte é por difusão celular a partir de onde ele foi sintetizado. Então, aonde ocorreu a síntese, ele vai se difundindo célula a célula. A biossíntese dele, como ele é formado, é através do ciclo de Ian, a partir do aminoácido metionina. Essa metionina, ela forma a S-adenosil L-metionina, que através da enzima ACC sintase. Depois disso, o aminoácido metionina é convertido em ciclopropano e então em carboxilato para depois formar o etileno. Alguns fatores que induzem a formação de etileno ferimentos, encharcamento, seca, insetos e patógenos, maturação de frutas e senescência. Todos esses fatores vão induzir que ocorra a formação do etileno. Alguns efeitos fisiológicos é a abscisão foliar, a queda das folhas, quebra da dormência, epinastia, indução da floração em abacaxi, aumento da taxa de senescência foliar, mecanismo de defesa e amadurecimento de frutos, que é a principal. A abscisão foliar, que é a queda das folhas. As folhas jovens têm alta taxa de auxina, isso induz que ocorra a síntese de etileno. Então, a folha tem auxina e etileno. E quando a folha começa a envelhecer, acontece a senescência, a concentração de auxina vai diminuindo, porque a folha para de produzir esse hormônio, ficando então menos sensível ao etileno. Isso ativa as enzimas de quebra e com isso a folha cai. Epinastia é quando um solo falta oxigênio e as folhas começam a virar. A parte dorsal fica ao contrário, então ela vira, vamos dizer, de baixo para cima. A parte de cima fica para baixo e a parte de baixo fica para cima. O amadurecimento de frutos, que é uma coisa conhecida por todos, é quando o fruto vai de verde para pronto para a gente poder consumir. Então, ele acelera a maturação de frutos climáticos e frutos não climáticos. Nos frutos climáticos, sintetiza enzimas ligadas ao processo de maturação, que aí é para cor, sabor, aroma e amolecimento. E nos não climáticos, ele quebra a clorofila, que isso é um desfavorecimento.
então ocorre a maturação. A utilização comercial do etileno é para o amadurecimento de frutos, como a banana, que é um dos frutos mais consumidos do mercado, inibição do crescimento em cana-de-açúcar, quebra da dormência de gemas em tubérculos, batatas, promoção da cisão foliar em videira, queda das folhas, colheita de café e coloração de frutos. Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima aula.